O nosso convidado de hoje iniciou a sua atividade profissional na GM Portugal em 1998. Passou por vários cargos de responsabilidade nas áreas de vendas, marketing e comunicação, incluindo a responsabilidade pela rede comercial em Portugal. Em 2010, integrou a Adam Opel como chefe de produto da gama Opel, gama global e dos veículos compactos na equipa de marketing internacional, tendo ainda sido responsável de produto e preços dos veículos compactos e CUVs. Assumiu em 2017 a direção de vendas para a Europa e o marketing regional das regiões alemã, italiana, espanhola e portuguesa. Ocupava desde 2018 o cargo de diretor comercial da Opel Vauxhall e ocupa neste momento o cargo de diretor-geral da marca Opel Espanha e Portugal. Temos connosco Pedro Lazarino. Muito obrigado pela sua presença, que muito nos honra aqui neste espaço de encontros. Obrigado, Obrigado, Pedro. Zé. Bom dia. Bom dia. Pedro, quais são, começando, colocando-lhe aqui algumas questões, uma parte importante dos dos que nos vão assistir são gente ligada ao setor automóvel e empresas que, direto ou indiretamente, têm responsabilidades neste setor. Quais, na sua opinião, quais são os maiores desafios deste setor no próximo ano? Bom, Zé, acho que o principal desafio é a própria economia, porque de facto sabemos que alguns tempos de instabilidade se avizinham, depois desta situação pandémica que ninguém podia antecipar, e de facto achamos que o ciclo económico vai entrar numa fase um pouco complexa, mas acho que isso vai efetivamente afetar todos os setores de uma forma generalizada. Outra coisa que eu acho que o nosso setor tem sido particularmente impactado é com a incerteza sobre a fiscalidade. Portanto, a fiscalidade é algo que muda praticamente todos os anos e isso realmente gera muita incerteza, não só em todos os players deste setor, como também nos próprios clientes, e era alguma estabilidade nessa área que era realmente precisa o quanto antes, porque de facto é uma área que gera sempre alguma instabilidade, principalmente nesta altura em que estamos no final do ano. Isso cola-se com algumas das questões que eu tinha aqui para lhe colocar, mas e quando está a ver estes desafios, está a ver isto também como uma boa oportunidade para alguns empresários do nosso setor no próximo ano? É claro que sim, vamos ver. Há uma série de coisas que eu acho que mudaram de forma radical, mas que também geram um conjunto de oportunidades. Quantos e quantos, por exemplo, os nossos clientes frotistas não tinham nenhuma distribuição associada ao seu negócio e hoje, pela proximidade que é necessário estar junto dos clientes, começaram uma rede de distribuição muito individual e isso dá-nos algumas oportunidades, por exemplo, em termos de veículos comerciais e já o sentimos na nossa marca, mas também outras questões que são questões muito relevantes hoje em dia. Os nossos clientes muitas vezes estão mais próximos do que estavam no passado, porque com o tema do teletrabalho e tudo mais, dá uma série de oportunidades que eu acho que não só nós próprios, como a nossa rede de concessionários, tem que explorar de uma forma muito diferente daquilo que foi o modelo de negócio até março do ano passado. Portanto, numa perspectiva, tal como em algumas outras áreas de negócio, como uma parte importante da nossa economia, esta digitalização não se limita meramente a passarmos a utilizar os computadores e utilizar ferramentas digitais ou redes sociais. Ir muito mais longe, é essa a sua perspectiva. O É essa a negócio. minha perspectiva, é essa a minha perspectiva. Efetivamente, vamos ver, a digitalização do nosso próprio setor é um facto. Eu costumo dizer que na nossa marca, estou seguro que nas outras marcas também, fizemos mais em termos de vendas através digital no último ano do que fizemos nos últimos 10 anos, embora fosse uma coisa que falássemos regularmente, mas efetivamente hoje é possível vender não só veículos novos como usados, como reservar acessórios online e todos nós desenvolvemos estas ferramentas de uma forma muito urgente quando percebemos de um dia para o outro que em março ficámos todos bloqueados, mas há coisas que são inevitáveis e que continuarão a existir. A entrega física de produtos, a entrega física de automóveis. Claro. Nós hoje temos uma parte da nossa rede de concessionários que está a ir buscar carros à casa de clientes para fazer manutenção e entregá-los ao fim do dia. Isto é um serviço que até há uns anos era só para marcas premium, hoje é um serviço que é valorizado por todos e que todos temos realmente essa oportunidade de mostrar que fazemos mais por nossos clientes mesmo nestas alturas de crise, ou Muito ainda bem. por cima nestas alturas de crise. Exatamente. Portanto, faz parte de um conjunto de medidas que os nossos empresários podem continuar a tomar e devem implementar no curto prazo. É isso Claro que sim. que... Sim, Claro que sim. muito bem. E aqueles que realmente estão imunes a estas questões da crise, ou que tentam imunizar-se em relação a estas questões da crise, estão a reagir de uma forma espetacular. E eu gostava realmente de endereçar uma palavra de agradecimento a alguns dos nossos concessionários que estão a reinventar o modelo de negócio. Porque efetivamente ter um showroom aberto
e ter uma oficina aberta, hoje em dia, mais do que nunca, já não é suficiente. E nós já dizíamos há muitos anos que não era suficiente, mas hoje não é mesmo, Hoje não é porque mesmo, temos exatamente. efetivamente áreas onde até o próprio cliente tem dificuldades de mobilidade para chegar aos nossos pontos de venda e, portanto, é que preciso reinventar o negócio e eu acho que está a ser feito um esforço muito, muito importante nessa área. Esse é um ponto que eu considero extremamente importante, como se passo uma parte importante do meu tempo em concessionários e vejo alguma ansiedade, alguma incerteza, que é natural, que é compreensível e resultado dos tempos que vivemos, e nessa perspectiva, e é muito agradável ouvir da sua parte, enquanto responsável, essa palavra, diríamos assim, essa nota que é dada aos nossos empresários, mas e alguma coisa mais que nós possamos esperar dos fabricantes, dos grandes grupos em geral, para os próximos anos? Bem, Zé, eu acho que esta nova realidade que enfrentamos vai deixar marcas que vão perpetuar no tempo. Eu acho que nós, como construtores de automóveis, já falávamos de alguns temas há muito tempo, agora ficaram realmente visíveis, que são temas que temos que endereçar o mais depressa possível. Uma primeira, a questão da complexidade do nosso negócio, da complexidade da nossa oferta. Não é possível continuar no futuro com toda a complexidade que temos, Claro, em termos claro, quer claro. de número de veículos, quer de número de opções, de níveis de equipamento, o que seja, porque de facto vivemos esta experiência e esta experiência disse-nos que realmente simplificar é uma palavra de ordem para que possamos chegar de forma mais rápida aos nossos clientes, para que possamos chegar de uma forma mais de acordo com o que são as novas normas, porque uma das coisas que nós também não nos podemos esquecer é que no meio de todo este quadro pandémico temos nós, como construtores de automóveis, uma responsabilidade adicional que é cumprir as metas de CO2 que nos são impostas até ao final de 2020 e, portanto, e aí não houve nenhum abrandar com a crise e, portanto, estamos claramente empenhados, nós como grupo e nós como marca, claramente empenhados em atingir as metas de CO2, mas isso também nos vai realmente fazer redefinir completamente a nossa gama de produto e fazê-lo de uma forma mais simplificada, porque só assim é possível gerir toda esta complexidade ainda mais agravada com estas questões das normas de CO2. Pois. E isso vai na linha exatamente de uma questão que lhe queria colocar, tendo em consideração toda esta regulamentação e aquilo que é expectável, e o facto de estarmos a viver um momento em que o Estado desinvestiu de algumas medidas que tinha para apoiar a economia, concretamente no nosso setor, que medidas é que acha que eram fundamentais que o Estado, que o Governo neste momento, concretamente o Governo, implementasse para atenuar esta crise no setor nos próximos meses? Veja, é uma questão obviamente pertinente. Eu acho que do parte dos construtores de automóveis, como nós, fizemos a nossa parte porque nos foi imposto uma nova legislação em termos de CO2 que nos fez mudar por completo toda a nossa forma de produzir automóveis. Acho também o nosso dever social, acima de tudo, ter uma gama de produtos que seja mais de acordo com as normas de CO2. Claro. Gostaríamos de ver da outra parte, principalmente do governo como governo português, também um incentivo a que a renovação do parque automóvel fosse uma realidade. Eu relembro que, infelizmente, o nosso parque automóvel ainda é dos mais envelhecidos da Europa, com cerca, parece que as últimas estatísticas vi qualquer coisa como 12,8 anos, e, portanto, a melhor forma de realmente cumprirmos todos a nossa pegada ecológica era trocarmos os veículos mais antigos por veículos mais recentes. E nós, vou-lhe só dar o exemplo da marca Opel, nós num ano reduzimos o nosso footprint de CO2 em mais de 20 gramas. Portanto, se fizermos uma troca progressiva do parque automóvel antigo por parque automóvel renovado, vamos ser, de alguma forma, mais ecológicos o mais depressa possível e vamos dinamizar um setor que está muito, muito, muito fragilizado. E, portanto, o incentivo ao abate que está em vigor em alguns mercados muito importantes, como Espanha e Itália, acho que era de realmente implementar a justiça que fosse também implementada no nosso mercado o mais depressa possível. E isso podia dar um boost muito significativo aqui Claro ao que nosso sim. mercado nesta fase. Claro que sim, claro que sim. Falando concretamente... Eu relembro só uma coisa, as pessoas não andam com um parque médio de 12,8 anos porque são muito ligadas aos carros antigos, andam porque é uma necessidade. Não é propriamente porque eram E outra questão que eu acho que o Zé, como é uma pessoa atenta a estes fenómenos, também já ouviu, nesta situação de crise, vemos realmente carros bastante antigos a voltarem a circular nas nossas estradas. Portanto, é uma necessidade efetiva. E, portanto, é por isso que eu acho que realmente fazia este apelo para que um incentivo ao abate fosse realmente uma forma de dinamizar este setor muito rapidamente. Até porque isso, o não acontecer, irá pôr em causa as metas de CO2, porque com a circulação de viaturas muito mais, com muito
mais anos de idade, com tecnologias muito menos sofisticadas, acaba por ser também um tiro no pé, não é? Quer dizer, ainda no outro dia li uma informação sobre isso. Esta que é a questão um bocadinho anacrónica das leis, não é? A lei fala de registro de veículos novos em 2020, Exatamente. não fala do parque circulante e, portanto, Exatamente. parece que o legislador não está realmente preocupado em baixar as metas de CO2, está preocupado em baixar os níveis de CO2 dos carros novos e, portanto... Exatamente, que é onde o problema assiste eventualmente menos, mas pronto, menos, mas sim, mas compreendo perfeitamente. Falando só para finalizar esta nossa muito simpática conversa, falando aqui de Portugal, Portugal caracteriza-se por ser um país de extremos em muitos aspectos, é curiosíssimo. Eu lembro-me que há muitos anos atrás me davam como exemplo que algumas marcas, principalmente marcas que vinham da Ásia, quando entravam na Europa, queriam entrar por Portugal, porque Portugal se caracterizava por ter os extremos, ter as melhores práticas e também aquelas mais, diríamos assim, mais conservadoras, se quisermos pôr assim. Há muito a fazer no retalho. Isto é uma pergunta muito abrangente. Há muito a fazer no retalho. Começo por uma área que eu acho que está a ter algum desenvolvimento no último ano. Não sei se por motivo da pandemia ou não, mas se calhar sim. Por exemplo, nós somos um mercado que ainda está muito dependente do negócio de rent-a-car. São cerca de 25% do nosso volume total. Como deve imaginar, em anos onde o turismo passou de 100 para 0, foi realmente uma área muito, muito afetada. Mas é uma área que, quando voltar a desenvolver, eu espero que as nossas redes de retalho também aproveitem como uma oportunidade de desenvolver um negócio de usados e de seminovos. Porque é uma área que as nossas redes em geral não estão a um nível de profissionalismo que é desejável. E quando eu digo um nível de profissionalismo que é desejável, o meu barómetro é que se nós não temos capacidade interna em Portugal de vender os carros seminovos vindos dos negócios de rent-a-car, é sinal que ainda não estamos lá. E, portanto, essa é uma área. A outra questão que lhe falei, e começámos esta conversa a falar destes pontos, a proatividade de ir junto ao cliente, infelizmente, ainda não é uma realidade em todo o nosso país. E, portanto, isso será realmente algo que tem que mudar, porque o mundo mudou, os tempos mudaram, e hoje a expectativa do próprio cliente é muito diferente daquela que era há 10, 20 anos atrás. Sobre a especificidade do nosso mercado, é curioso porque eu acho que os portugueses adoram automóveis e quando dê esta experiência dessas marcas, adoram automóveis bem equipados, fazem um esforço muito, muito significativo comparado com outros países da Europa para comprar um automóvel, porque veja quanto é que é o valor médio de venda de um automóvel e o que é que isso realmente compara com o ordenado médio. E, portanto, eu acho que somos apaixonados por automóveis e realmente espero, sinceramente, que haja algum incentivo a este nosso setor para que esta paixão seja concretizável em volume e seja concretizável no mercado que tem que voltar aos níveis que foi há 15, 20 anos atrás. Claro que sim. Claro que sim, não posso estar mais de acordo, até porque ainda por cima temos aqui uma agravante que este mercado representa uma parte significativa dos empregos em Portugal, diretos e indiretos, e aqui estamos a falar de uma situação extremamente crítica que pode pôr em causa todo o plano de recuperação do governo, porque a não irmos de uma forma de apoiar de uma forma conveniente e direta, acabamos por ter que depois apoiar indiretamente por via dos fundos de desemprego e outras ferramentas que existem. Portanto, eu gostava só de reforçar só mais um ponto, porque falou-me muito no retalho e é realmente um ponto importante onde muita gente depende deste setor, mas Portugal tem uma característica, para a sua dimensão pequena que tem, não só é um produtor muito significativo de automóveis, como tem toda uma panóplia de fornecedores à volta de áreas industriais que dependem única e exclusivamente do setor automóvel. Portanto, eu acho que o impacto de uma eventual crise do setor automóvel em Portugal é maior do que noutros mercados comparativamente e, portanto, mais uma razão para que, de alguma forma, tenhamos que mostrar que o nosso mercado está ou poderá recuperar o mais depressa possível para dar uma mensagem que é importante não só internamente, mas também para o exterior. Acho isso fundamental e ainda bem que fez essa nota, fazia parte, era quase que a minha pergunta de encerramento, porque tinha muito a ver com isto, que muitos velhos do Restelo referiam que nós nunca seríamos um país industrial, que não tínhamos capacidade para sermos um país industrial pela nossa pequenez, pela forma como estamos colocados geograficamente, a dificuldade de distribuição, etc. E efetivamente temos dado provas de que isso é um facto, alguns construtores apostaram fortemente em Portugal e acredito que... Sim, e vocês próprios, a PSA, a fábrica de Mangualde. Exatamente, com a fábrica de Mangualde, exatamente. Muito bem. Pedro, eu agradeço-lhe imenso esta oportunidade.
nós queremos efetivamente contribuir e tirar um bocadinho aqui de uma pressão que está e que existe. Eu, no meu dia-a-dia, em contacto com concessionários, sou frequentemente confrontado com a pergunta sacramental: será que isto vai acabar, que o retalho vai acabar? Será que a curto prazo nós vamos deixar de ter clientes a entrar nos nossos showrooms? O que é que vai acontecer? O que é que me vai acontecer a mim, que me faltam 20 anos ainda para me reformar? E esta é a pergunta que é colocada hoje em dia por muita gente jovem também, que acaba de entrar no setor e que é fundamental, porque pode trazer, digamos assim, uma forma completamente diferente, mais equilibrada, mais moderna, mais eficaz, mais digital também, de estar no mercado. Para esses mais novos, temos um setor que vai durar muitos anos no retalho. Eu acho que a mobilidade das pessoas é uma coisa muito importante e cada vez mais importante, e alguns de nós só deu pela importância da falta de mobilidade quando fomos forçados a não estar móveis. Não estar móveis, exatamente. E eu acho que toda a gente espera que rapidamente esta situação pandémica venha a resolver-se, e aí eu acho que vai haver um boom de mobilidade e as pessoas vão ter a necessidade de se mover de novo, e mesmo as camadas mais jovens, que acho que há uma... Diz-se generalizadamente que as camadas mais jovens, comparadas com a minha geração, com a sua geração, já não estão tão adeptos dos automóveis. Eu não estou bem seguro disso. Eu, como sabe, sou um aficionado do desporto automóvel. A cada corrida de Fórmula 1 que vou, vejo mais jovens e, portanto, os jovens tiveram que pagar muito para lá estar. Portanto, eu acho que não é bem assim. De qualquer forma, acho que esta mobilidade pós-Covid vai realmente mostrar que este nosso setor é um setor bastante viável, tem que se reinventar como todos os setores. Nós próprios, como construtores, temos uma palavra de responsabilidade, porque há 20 anos atrás dizíamos aos nossos concessionários investimentos para fazer museus do automóvel. Hoje, se esperamos mais digitalização, esperamos menos visitas aos nossos showrooms, também temos de ter a responsabilidade de rever a estrutura de custos das nossas redes, porque isso é realmente fundamental para estarmos preparados para o futuro, porque nós próprios revemos a nossa estrutura de custos todos os dias e é natural, absolutamente natural, que os nossos parceiros o façam de igual modo, claro que sim, com o patrocínio da marca. Eu acho que isso tem que ser um ponto fundamental, e estamos abertos a fazer essa reavaliação da estrutura de custos das nossas redes concessionárias. Muito bem. Pedro, muito obrigado. Eu é que agradeço. E agradeço também em nome de uma parte muito significativa da população, que fica muito feliz por voltar a tê-lo cá mais perto. Muito obrigado. E pode crer que estou a falar em nome de muitas pessoas com que ainda mantenho e com que mantenho relações muito próximas. É muito bom para nós ver o seu percurso, assistir ao seu percurso. Eu tive a oportunidade de o conhecer desde o princípio e hoje, muitos anos mais tarde, também não é assim muitos anos só para mim, mas alguns anos mais tarde para si, voltar a tê-lo aqui em Portugal para nos ajudar nesta fase em que precisamos efetivamente de talento, mas precisamos de pessoas que apostem fortemente e que tenham esta paixão que nós temos pelo setor, pelos automóveis, pelas pessoas que estão ligadas ao automóvel. Portanto, sem dúvida, eu é que lhe agradeço, agradeço e para si e para todas as pessoas que fizeram esses votos após a minha chegada. Só lamento não ter ainda tido a oportunidade de vos abraçar, mas um dia destes vamos voltar. Vamos voltar. Um abraço e muito obrigado por esta oportunidade. Exatamente. Obrigado também e adeus, até à próxima então. Até à próxima. Obrigado.